Está no ar pela Vibe Mundial, Academia do Saber. Um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini. Muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, mais uma semana e mais um Academia do Saber. Conforme prometido na semana passada, a minha amiga, a treinadora comportamental, especialista em constelação, essa pessoa incrível, Mariana Mansur, está aqui comigo de novo. Tudo bem, Mari? Tudo bem, bom dia. Muito bom estar de volta. Sempre um prazer estar aqui com você. E um monte de gente ligou essa semana marcando constelação com a Mari. Se você quiser, ainda dá tempo. Tem para você também, já anota aí o telefone do Instituto Chama, 11 9 13 15 5859, você marca a constelação com a Mari ou você participa do nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp neste número, tá? Que todos os dias você recebe uma oração da manhã e uma meditação da noite gratuitamente no teu celular. São 365, um para cada dia do ano. Então vai ser um prazer. 11 9 13 15 5859, tanto para marcar a constelação com a Mari, quanto para entrar no grupo do WhatsApp. Mari, me diz uma coisa, para quem não sabe o que é ser um treinador comportamental, porque abre o programa falando com o treinador comportamental, Pedro Fabrini, mas para quem não sabe o que é ser um treinador comportamental? Ser treinador comportamental é despertar o melhor que existe no ser humano. É fazer com que as pessoas se enxerguem de verdade, né? O treinador, ele não muda ninguém, ele não ensina, mas ele traz o quê? Ele gera consciência para que a pessoa entenda o que ela faz e como ela faz. Então, ser treinador é despertar ali a consciência do que tem ali por trás de todo ser humano. E quais são os comportamentos, assim, os desafios comportamentais que você vê nas pessoas hoje, assim, os maiores desafios comportamentais que você encontra? Porque você trabalha com líderes também, né? Tô falando desde líderes até a pessoa de casa, até de repente a dona de casa que está ouvindo agora. Quais são esses desafios? O maior desafio que eu vejo hoje é a desconexão. As pessoas estão muito desconexas, vivendo muito ali no piloto automático, sem saber o porquê, só voltada muito ali no ter, sabe? Nada de conexão. Essa desconexão é o maior desafio comportamental que eu vejo hoje. E junto com ela vem ali o julgamento, vem a comparação. Então esses são os maiores desafios que eu vejo hoje. E numa empresa, Mari, quando você chega numa empresa para trabalhar com líderes, olha, isso aqui é muito importante para você que está ouvindo a gente, que você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, porque a pessoa fala, mas isso é só para quem tem uma empresa com 300 funcionários, com 1.000 funcionários, e não é, né? É do pequeno que a gente vai corrigindo. Quais são os desafios que você vê e qual é esse trabalho que você faz, assim? Eu tenho uma empresa, liguei para a Mari e falei, Mari, estou precisando de uma ajuda aqui. Qual que é o trabalho que você faz? Hoje, o que eu faço? Eu desenvolvo liderança, né? Através do meu trabalho de treinadora comportamental. Eu trabalho liderança, trabalho ali a conexão entre as equipes, produtividade. Mas para que tudo isso aconteça, o empresário ele tem que entender que a empresa é o resultado de pessoas. E uma empresa, ela vive de lucro e de resultado. Mas para ela ter resultado, você precisa olhar para as pessoas. Infelizmente, muita gente vê um treinamento hoje como um custo e não olha para as pessoas. Só que antes da pessoa ela ser um líder, ela ser um gestor, ela é um ser humano. Cheio de quê? De casca, né? De escudo, de toda uma vida que ela carregou até ela chegar naquela função. E quando você leva o treinamento para dentro da empresa, ela tem a possibilidade ali de se olhar mesmo, de se trabalhar. Porque muitas pessoas entendem como liderança o cargo. Mas liderança é exemplo e comportamento. Então, se você não se conhece, se você não dá o exemplo, se você não faz, como que você vai cobrar que alguém faça? E esse é a maior trava hoje dentro das empresas. E as empresas que permitem investir em treinamento, elas estão à frente. Porque elas cuidam do primeiro cliente da empresa, que é o funcionário, que é o colaborador. Quando ele entende que ele é importante, que ele pertence àquele ambiente, ele veste a camisa e faz tudo ali com muita entrega, com muita coragem
coragem mesmo e com muita vontade de fazer aquela empresa crescer para ele crescer junto. Se o empresário soubesse o quanto que ele economiza, não é? Ao investir no autoconhecimento, ao investir num treinamento para os funcionários, porque até em relação ao comprometimento, a tudo, Sim, né? Sim, a tudo. Porque ele começa a olhar para a empresa de uma forma diferente, né? Ele entende qual é o papel dele ali. Mas para que tudo isso aconteça, precisa trabalhar a base da empresa, né? O empresário, ele precisa olhar para si também. Ele precisa entender qual é o papel dele e qual é o papel da equipe dele. E onde que o autoconhecimento e o comportamento, eles se conectam aí? Onde que a gente consegue juntar esses dois? O autoconhecimento, ele vai se conectar aí por quê? Nós somos frutos do contexto, né? Sentimentos, emoções e comportamento. Então, se eu não me conheço, eu me comporto da forma como eu aprendi a fazer. Sendo certo ou errado, eu tomo aquilo como verdade. E quando você leva esse olhar para o autoconhecimento, você entende de onde vêm as suas emoções, de onde vem ali a sua raiva, por que que você grita, por que que você faz, por que que você não faz. Você começa a olhar para aquilo de uma forma que você entende que os ganhos são muito positivos e que quanto mais você se conhece, melhor você vai ser. Como pessoa, como profissional, mais você vai aumentar ali a sua produtividade, mais você vai ter resultados e vai gerar resultados. E quais são os comportamentos que mais afastam a pessoa da sua própria essência, assim? A comparação. Eu vejo que a comparação, porque quando você se compara, você se diminui. E o que eu vejo muito hoje é que todo mundo quer ser igual. E quando a gente quer ser igual, a gente deixa de ser diferente, deixa de ser quem a gente é, de quem a gente veio para ser. A gente perde a nossa individualidade, Sim, né? Sim, fica totalmente sem identidade, né? Hoje, se a gente olha as redes sociais, é todo mundo copiando todo mundo. E com isso a gente vai se perdendo, vai deixando de ser realmente quem a gente é. Na essência, porque nós somos únicos, importantes, especiais do jeito que a gente é. E você acha que a gente, por exemplo, a gente querer se comparar, se comparar e se igualar, é uma forma de tentar ser aceito, é uma insegurança, é um medo de ser você mesmo? Porque a gente às vezes tem medo, né? A gente fala assim, se eu for assim, acho que não vão me aceitar, né? Tudo isso tá envolvido com o autoconhecimento, né? Tudo isso está envolvido. E quando a gente se compara, justamente, muitas vezes é por isso. Porque a gente quer pertencer, eu preciso ser igual para que eu faça parte desse local. Ou eu preciso me diminuir para eu caber, para eu entrar até aqui. Só que a gente tem que entender que nada é mais poderoso do que ser nós mesmos. Né? A gente não tem que se comparar, nem que se diminuir. E muito menos tentar caber onde não é pra gente. Por isso a gente tem que trabalhar muito ali no nosso ambiente. A gente tem que entender se aquele ambiente é um ambiente que vai fazer com que a gente seja melhor ou um ambiente que vai deixar a gente naquele lugar de desconforto que a gente tá e muitas vezes não tem coragem de sair. Olha, então se você tá cansado de se comparar, se você tá cansado de querer ser igual, se você tá cansado de não olhar para si, eu tenho um convite. Marca uma constelação com a Mariana Mansur. Se você é empresário, liga, marca para falar com ela, saber como que faz para levar ela até a sua empresa. De repente está aí mais fácil, faz muito mais sentido para você do que você imagina. Um telefonema não vai cair seu dedo. Então 11 9 13 15 5859, a equipe dela e ela vai te atender com todo o carinho. Esse é o telefone do Instituto Chama e eu vou passar para a equipe dela e eles vão atender você com todo o carinho. Você vai ser direcionado. Se for uma coisa de uma constelação, que é um trabalho tão lindo, ela faz pessoalmente. Se for uma coisa para sua empresa, ela também vai te atender para entender a tua realidade primeiro e ver aonde pode se encaixar isso e qual a melhor forma dessa pessoa ter esse aproveitamento também, né, Mari? Sim, então se você é empresário, se você é líder ou gestor e quer ter um time que entregue resultados de verdade, eu posso te apoiar, te ajudar para que isso aconteça, para que a sua equipe performe, para que ela realmente gere os resultados que você e a sua empresa buscam. Então agora eu venho com uma pergunta para você que é líder e que está ouvindo. Ó, o que diferencia um líder que só quer saber de resultado de um líder que inspira um time? Muitos líderes acreditam que liderança é cargo. Só que, como eu disse, liderança não é cargo.
Liderança é exemplo e comportamento. Liderança é você estimular na pessoa, ali no seu funcionário, no seu liderado, o que de melhor tem por trás dele. É treinar mesmo, desenvolver habilidades para que ele execute o trabalho da melhor forma possível. Então, um verdadeiro líder, ele ouve, ele tem uma escuta ativa, ele não se sente o dono da verdade. Ele cobra, sim, resultados, né? Porque precisa de resultados. Mas ele tá ali para apoiar, para ajudar, para ouvir. Ele é empático, ele se coloca no lugar do outro. Ele não faz o que é o trabalho do outro, mas ele se coloca, assim, no lugar do outro. E ele tá ali para fazer o time dele voar. Quem sabe liderar sai à frente. E eu brinco muito que existe a síndrome do tamborete. E aí, quando eu chego nas empresas, eles falam, o que é o tamborete? O tamborete é o cargo. Porque ainda existem muitos líderes ali que eles sobem no tamborete e começam, né? Dar ordem, gritar, maltratar, diminuir, acreditando que isso é liderar. Mas liderar não tem nada a ver com isso. Olha, se você é um líder e o cara só faz o que você está pedindo por conta do seu cargo, você está muito mal, porque o cara tem que fazer pelo projeto, o cara tem que fazer porque ele entende a missão, né? Ele entende aonde a gente está querendo chegar. E como que a gente faz para desenvolver comportamentos mais conscientes, saudáveis, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida profissional, ou dentro da vida corporativa, né? Vamos falar assim, dentro de uma empresa também. O primeiro passo é a gente conseguir separar e entender. Na verdade, não é nem separar. Esse é o problema. Muitas vezes a gente quer separar. Só que por trás de um profissional tem um ser humano. Então, precisa sempre olhar ali para o ser humano. Porque a gente só reflete dentro da empresa o que a gente é com a gente mesmo. Então, o primeiro passo é olhar para esse ser humano, desenvolver esse ser humano e esse ser humano se permitir também a se olhar, querer fazer diferente, né? Porque não adianta de nada, o líder chega lá, ele mostra, ele apoia, ajuda e aí a outra pessoa não quer. Então, tem que querer mesmo, tem que se conectar, tem que correr atrás, buscar, porque em toda entrevista de emprego que eu faço, hoje também eu faço alguns processos seletivos, eu vejo que o que muito falta hoje é o querer. As pessoas não têm mais aquele brilho nos olhos de falar que quer. Muitas vezes elas chegam já querendo saber a hora que entra e a hora que sai. Mas não tem, assim, aquela missão, aquele chamado. E aí uma liderança eficaz, ela consegue trazer esse olhar, desenvolvendo ali a cultura, a missão, os valores da empresa, para que a pessoa entenda que ela não é só mais um ali, mas que ela faz parte e que ela é importante. Tá vendo? E você que está ouvindo a gente, ó, Napoleon Hill para você, tá? Entregue sempre mais do que o que você foi contratado, que sem dúvida você vai ser mais valorizado. Eu sempre fiz isso na minha vida, sempre deu muito certo. Mari, tem muita gente que ouve a gente também aqui e que tem uma empresa pequena e que trabalha com o marido, assim como você trabalha hoje, como você trabalhou na época do supermercado que vocês tinham, que você me contou. Como que essa pessoa faz para conciliar vida pessoal com vida empresarial e um não afetar na outra e ter inteligência emocional para trabalhar isso, né? Porque eu conheço muita gente que vai trabalhar junto e o relacionamento vai pro buraco por conta do profissional e muita gente que leva de um lado para o outro, enfim, e acaba se prejudicando. Como que a gente faz para ter essa inteligência emocional em relação a isso? Sim, isso é muito normal, né? Acontece em muitos relacionamentos. Eu falo que o primeiro passo é a gente entender os papéis. Começar a separar o que é profissional do que é pessoal. E entender que a gente precisa ser sócio, tanto na vida quanto nos relacionamentos. Um respeitar o limite do outro, conversar, porque às vezes a gente não conversa, né? A gente vai guardando aquilo tudo, não conversa, não expõe e de repente se vê ali diante de um grande conflito e o relacionamento termina ou a empresa termina e tudo se perde, de nada adianta todo aquele esforço. Então é conversar, entender, procurar ajuda, se tiver difícil, fazer sozinho, se tiver pesado, peça ajuda. Não estou conseguindo, vai fazer uma terapia de casal, vai desenvolver mesmo ali inteligência emocional para saber lidar com tudo, porque é muita coisa realmente, de fato. A constelação, né, pode ajudar nisso também. E a constelação também ajuda porque ela vai trazer clareza ali do seu papel, como você está se posicionando, né, em relação a cada papel. Você sabe que a Camila falou uma coisa que eu adotei para mim para sempre, não é pessoal, é processual. É isso. Eu levo isso para dentro das minhas empresas hoje. Quando eu falo assim, gente, não é pessoal,
é processual, é por conta do processo. Não é nada, não estou levando daqui para lá. Mas por que a gente leva isso sempre pro pessoal, hein, Mari? Porque a gente tem mania de levar tudo pro coração, né? Mas por quê? Porque a gente tá cheio de coisa guardada ali, escondido embaixo do tapete. Aí o que seria do processo, a gente acredita que é pessoal porque dói. Só que aí é onde eu falo, a gente precisa separar o pessoal do processual. E isso só o autoconhecimento que traz. Não é do dia para a noite, mas começa com a permissão de entender. Por que isso despertou em mim? Porque algo que ele disse me fez sentir dessa forma. Então, toda vez que a gente tem essa clareza, fica como um convite para a gente olhar ainda para o que precisa ser curado dentro da gente. Olha, eu não sei como foi o seu ano pessoal, você que está ouvindo a gente, e não sei como foi o ano da sua empresa, mas eu sei que o ano que vem pode ser muito melhor, independente do resultado que você teve hoje. E o melhor que você pode fazer agora é investir um pouco em você, investir um pouco na sua empresa. E a Mari pode te ajudar muito com isso, através da constelação que ela faz, através do trabalho que ela faz com as empresas. Então anota o telefone agora do Instituto Chama, 11 9 13 15 5859. É um telefone facinho, hein? 9 13 15 5859. Fala que você quer conversar com ela, tá com um valor super especial para o fim de ano, tá com um valor super especial em novembro. Você vai ser atendido e o que tiver ruim, você já vai começar a pôr no lugar certo, para começar 2026 com uma página realmente em branco, né? E sair desse temporal que às vezes a pessoa está vivendo e de ficar tocando tudo de improviso, né, Mari? Sim, é que às vezes a gente deixa muito para resolver ali apagar incêndio, né? E a gente tem que aprender a prevenir para que o incêndio ele não seja tão grande ou que na verdade ele nem aconteça. Então é o momento agora, final do ano, de olhar para isso, de ver o que deu certo, de também olhar para o que não deu certo, para que se planeje, para que o próximo ano seja diferente. Porque quando a gente se planeja, quando a gente abre espaço para isso, quando a gente olha para tudo isso, o novo chega. Mas para viver o novo a gente precisa deixar o velho, entender o que deu certo e o que não deu certo e se permitir a fazer diferente a partir daí. E olha, o mais bacana é que se você falar assim, mas a minha empresa é muito pequena, não dá para ter uma consultoria, um trabalho de treinamento com a Mari, faz nem que seja constelação. Porque dá para você constelar a empresa, dá para você constelar a sua vida. Quem nunca fez uma constelação, Mari, o que ela encontra nesse encontro com você? Porque você faz presencialmente e faz também online, né? Você faz em grupo também ou é? Faço em grupo também. Tenho movimento em grupo, presencial e individual. E na parte da liderança, a empresa ela não precisa ser grande. Pelo contrário, se você tem uma pequena empresa e você já começa olhando para isso, estruturando toda a sua base, você vai crescer o quê? Com muito mais consciência, com muito mais força, muito mais potente. E o erro de muitas empresas é que às vezes ela fica esperando o momento ideal, estar muito grande para olhar para isso. E aí a bagunça já está gigantesca. Não que não tenha como resolver, mas demanda mais tempo, demanda mais estratégia, demanda mais investimento. Então, se você é pequenininho, você pode começar com palestras, né? Ali, trazendo clareza, palestras assertivas, em cima do que você quer trabalhar com a sua equipe, em cima do que você acredita que precisa acontecer para o seu negócio crescer. Você pode começar com workshops, para depois sim pensar em um programa que pode ser aí de 3, 6 meses ou até um ano. Porque quanto mais você olha para isso, mais resultado você vai ter. E quando você constrói em cima de uma base sólida, melhor, né? Então não espera o teu prédio estar gigante para você falar, nossa, eu devia ter dado uma olhadinha para a base. Aproveita agora, porque eu sei que todo empresário quando acorda de manhã, ele acorda no desejo de crescer, ele acorda no desejo de produzir mais, ele acorda no desejo de ser maior, né? Isso quem é empresário sente isso mesmo, a gente tem esse desejo de entregar mais, de envolver mais gente, de vender mais, de contratar mais. Ninguém acorda e fala assim, eu quero continuar pequenininho e tal, não sei o quê. É inconsciente. Então se você está querendo crescer, essa é a chance, aproveita, entre em contato com o Instituto Chama, entre em contato com a Mari, 11 9 13 15 5859. Mário, vou te fazer mais uma pergunta. De que forma o julgamento e a comparação
interferem aí nos nossos relacionamentos? Porque a gente estava falando isso, né? Que a gente tem costume de se comparar. E como que isso interfere? Eu falo que o julgamento, tudo que a gente julga no outro, é mais sobre a gente. Tá falando mais da gente do que do sobre outro. o outro. O julgamento, ele é um espelho, na verdade, para a gente olhar ainda o que a gente não entende e o que a gente não compreende, mas que a gente acredita que é a nossa verdade. E com isso, julgando, a gente acaba que a gente quer que o outro seja como a gente acredita que ele tem que ser. E ninguém tem que ser como a gente precisa, como a gente quer que seja, né? As pessoas são como elas são e tá tudo bem com isso. E a comparação, ela nos diminui, ela nos coloca num lugar de muito pequenos. Muito pequenos. E com isso a gente deixa de viver o extraordinário ali todos os dias. A gente deixa de se cuidar, né? Então, em vez de a gente ficar se comparando, em vez de você ficar olhando para fora, começa a olhar para dentro, né? Começa a se olhar um pouco mais, a se conhecer um pouco mais, se dê essa oportunidade. Então, eu vou passar mais uma vez aqui o telefone para quem quiser fazer uma constelação com a Mari, para quem tem uma empresa também e quiser conhecer um pouco mais do trabalho que ela faz para empresas, desde empresas pequenas até empresas muito grandes, tá? Eu conheço o trabalho da Mari, sei da competência, sei do comprometimento e sei que cabe para todo mundo, porque para uma empresa grande é um trabalho maior, para uma empresa pequena é um trabalho um pouco menor. Então anota aí o telefone 11 9 1315 5859. E nesse mesmo número quero deixar o convite para você receber as nossas orações e as nossas meditações, orações todo dia de manhã, as meditações todo dia à noite, para ajudar você a começar o dia de um jeito legal, terminar de um dia bacana, e é gratuito, a gente não quer nada com isso, a gente só quer espalhar a boa notícia, a gente só quer que as pessoas fiquem melhor. Mari, é uma honra poder te chamar de amiga. É uma honra ter te conhecido esse ano e a gente está cada dia mais próximo e saber do seu trabalho. Eu queria que você convidasse as pessoas a te acompanhar também nas redes sociais e não deixar de ver tanto conteúdo bacana que você faz, porque toda segunda e quinta tem um trabalho legal que você faz no Instagram, né? Sim, a segunda da liderança, a quinta do autoconhecimento. E eu trago também ali muito esse olhar de que quanto mais a gente investe na nossa empresa, mais tempo a gente tem para olhar para a gente. O que eu aprendi através da dor, como empresária, que não olhava para mim e tive um câncer, tive que voltar a olhar para mim, eu ensino hoje, né? Eu apoio e ajudo as pessoas para que elas não precisem aprender através da dor. E o prazer é todo meu, eu falo que é um presente, né? Essa conexão, essa troca dos presentes do presente mesmo, poder ter te conhecido, poder te chamar de amigo, poder trocar com você, porque é na troca que a gente cresce, é na troca que a gente evolui. E muito bom estar aqui, muito feliz. Então, segue nas redes sociais, eu sou Mariana Mansur, porque ela não é só Mariana Mansur, ela é Mariana Mansur, mas ela é empresária, ela é mãe, ela é esposa, ela é treinadora, ela é consteladora. Tudo isso sem perder a essência, sem perder esse sorriso maravilhoso que você tem. E apaixonada pela vida, pelas pessoas e pelo desenvolvimento humano. Muito bom. Então, segue aí, eu sou Mariana Mansur, segue Instituto Chama e me segue também, vai dar essa colher de chá pra mim, @pfabrini, tá bom? É um prazer estar aqui pela Vibe Mundial. Semana que vem a gente volta com muito mais e anota o telefone, 11 9 13 15 5859, é a tua chance de marcar uma constelação com a Mari, de receber as nossas orações, as nossas meditações e de conhecer um pouquinho mais do trabalho dela. Semana que vem tem muito mais Academia do Saber. Você ouviu pela Vibe Mundial Academia do Saber, um programa do Instituto Chama. Apresentação do treinador comportamental e especialista em desenvolvimento humano, Pedro Fabrini.